Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Queridos filhos, celebramos hoje o domingo da misericórdia. A misericórdia de um Deus que vem em nosso socorro, que vem para curar o medo da humanidade, que vem para nos libertar, que vem para nos amar, que vem para nos curar uma vez por todas da ferida causada pelo pecado. A liturgia da palavra de hoje nos diz: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. É muito belo perceber como Jesus é próximo de nós. É aquele que sempre virá em nosso socorro. É aquele que sempre está atento às nossas necessidades. É aquele que conhece profundamente o nosso coração. E aqui está a diferença do nosso Deus para o Deus de qualquer outra comunidade pagã. Porque as divindades pagãs, elas exigem um preço para debruçar-se sobre a humanidade. Elas exigem um preço para que possa atender o pedido. Nosso Deus é diferente. Ele é aquele que, vendo a necessidade, ele inclina-se em direção do homem. É assim que nós experimentamos o amor de Deus. Jesus sabia o medo que eles estavam passando. E vejam, os discípulos são homens como nós somos. Tinham suas fraquezas, tinham suas limitações, tinham seus medos. Não esqueçamos, eles acabaram de ver o Senhor ser crucificado. E não simplesmente crucificado, Jesus foi torturado até as últimas consequências. Jesus foi humilhado, flagelado, obrigado a carregar a sua cruz e, por fim, crucificado. Mas não bastando tudo isso, seu lado foi aberto e o seu coração foi exposto. Mas não nos enganemos, tudo isso não aconteceu por acaso. Jesus, por amor, a misericórdia dele que vem em nosso socorro, assumiu as nossas dores, assumiu as nossas misérias e permitiu que nele acontecesse tudo o que deveria acontecer a nós. Mas o amor de Deus ainda foi além. Ele permitiu que o seu sagrado coração fosse aberto pela lança, fosse exposto. E o que isso significa? Significa que o Senhor nos quer escondidos dentro do seu coração. É essa festa que nós celebramos hoje. A grande misericórdia do Senhor que dilata o seu coração para que todos nós possamos nele entrar e lá recebermos a vida. E lá sermos alimentados, e lá sermos protegidos por Ele. Essa é a beleza do nosso Deus, queridos irmãos, queridas irmãs. E tudo o que aconteceu na ressurreição de Jesus precisa ser visto sempre à luz do extraordinário, porque Deus é extraordinário. E tudo precisa ser visto sempre à luz do amor, porque foi o amor, e Deus é amor, que o fez fazer-se homem. E que o fez entregar a sua vida por cada um de nós. E ainda mais, o fez imprimir em nós as marcas do amor. No Evangelho de hoje é muito belo. Jesus, quando chega, olha para os seus discípulos com amor e diz: a paz esteja convosco. Porque Jesus conhecia a inquietação do coração. Jesus sabia que mesmo juntos ali, eles teriam. E ele vem para trazer a paz. E vejam, sem que os discípulos peçam, Jesus mostra as mãos, mostra o lado, mostra as marcas do amor. E naquele exato momento os discípulos se alegram. Eles reconhecem que verdadeiramente Jesus estava ali. Que Jesus, o mesmo que nasceu da Virgem Maria, o mesmo que foi para a cruz, estava agora ressuscitado diante deles. E que Jesus entrou de forma extraordinária no lugar onde eles estavam, pelas portas fechadas. Uma coisa interessante, mesmo diante da inquietação do coração e do medo, a igreja estava reunida. Porque ali estavam
aqueles que são a igreja, os apóstolos, os primeiros, aqueles que foram formados por Jesus para assumir a sua missão. Então aqui já fica a primeira coisa importante. Jesus sempre irá manifestar-se quando a igreja se reúne. O lugar da aparição do ressuscitado é sempre quando a igreja está reunida. Hoje nós ouvimos o Senhor aparecer por 2 vezes. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, o dia da nova criação, porque tudo foi recapitulado no Cristo, tudo foi recriado nele. Então vejam, é muito belo que o Senhor vai sempre manifestar a sua presença diante da igreja reunida. E aqui nós estamos hoje, e aqui Ele está conosco. Mas vejam, o Senhor nos mostra o seu corpo, incorruptível e palpável. Quando Ele chega, coloca-se diante dos discípulos, entrando pelas portas fechadas, ou seja, Ele atravessa e entra, sem que ninguém precise abrir. Ele vai mostrando a incorruptibilidade, Ele já está com um corpo glorioso, mas também é um corpo palpável, os discípulos podem tocar. Isso significa o quê? São Gregório Magno vai nos dizer, mostrando o incorruptível, ele nos direciona, nos convida ao prêmio eterno. Ou seja, o que Jesus está mostrando? Que todos aqueles que com Ele caminharem, que todos aqueles que passarem com Ele pela cruz, receberão a vitória, receberão a vida, e uma vida que não perece mais. E isso vai naturalmente nos encher de esperança, porque muitas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, diante dos sofrimentos da nossa vida, a gente desanima. Nós somos frágeis e nós somos lentos na fé muitas vezes. Então, quando chega a enfermidade, a gente se desespera. Quando chega o sofrimento, a gente se desespera. Quando chega a escassez dos bens materiais, a gente se desespera. Mas veja, quando nós olhamos o ressuscitado diante de nós, o nosso coração começa a se encher de alegria. Porque tudo aquilo que nós passamos aqui, um dia vai acabar. Esse sofrimento um dia vai acabar. E nós estaremos com Ele na glória. Depois, mostrando o palpável, Jesus nos convida à fé. A experiência de Tomé, que a gente chega já lá. Quando nós tocamos o corpo do Senhor, quando nós sentimos a sua presença real em nosso meio, a fé acende o nosso coração. E esse mesmo fogo que nos ilumina começa a arder dentro de nós, porque é o fogo do Espírito Santo, é o fogo da presença do Senhor que aquece os nossos corações e nos enche de ousadia no Espírito Santo. E nós seguimos um pouquinho mais. Quando o Senhor diz, a paz esteja convosco, Ele está dizendo, eu sou o príncipe da paz, e eu estarei convosco em todos os momentos, não importa o que aconteça, eu estarei com vocês, e é a minha presença que acalma. Não importa se vocês serão caluniados, e vocês serão. Não importa se vocês serão martirizados, e vocês serão. Não importa se vocês forem perseguidos, e vocês serão, mas eu estou convosco. Eu, vosso Senhor, estou convosco e os conduzirei para a vida. Essa é a certeza, queridos irmãos, queridas irmãs, que irá preencher o nosso coração no dia de hoje. Mas veja, é muito curioso, os santos padres nos explicam por que Jesus disse 2 vezes, a paz esteja convosco. Porque os discípulos enfrentariam duplamente a perseguição. Primeiro, por conta dos seus, os judeus, que já os perseguiam e por isso eles estavam trancados. Mas também porque eles seriam perseguidos pelos pagãos, aqueles que se incomodam com o anúncio da boa nova, e Jesus já está preparando a sua igreja. Mas veja, a gente segue um pouquinho mais, versículo 21 diante. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Aí São Gregório vai nos dizer, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isto é, como o Pai que é Deus enviou a mim que sou Deus, assim também eu que sou homem, aqui Jesus falando, vos envio a vós que sois homens. Porque Jesus conhece exatamente as nossas fraquezas, as nossas limitações,
e Ele se compadece de nós. Mas Jesus nos envia, e não nos envia de qualquer jeito. Primeiro Ele sopra o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que une a igreja. Porque os discípulos, embora reunidos naquele cenáculo, eles ainda não tinham uma vida de perfeita comunhão. Eles estavam juntos, mas não unidos. E Jesus sopra o Espírito. E na hora que Ele sopra o Espírito, a comunidade se une. Os corações se dilatam. E a partir daí, um começa a olhar e ver o outro. As suas necessidades, a sua presença. E naturalmente a amar. E aí nós vemos. Qual é o passo seguinte? O envio. E Jesus envia os apóstolos e envia cada um de nós para quê? Primeira coisa, perdoar os pecados. E ainda hoje, queridos irmãos e irmãs, mais de 2000 anos depois, nós ainda seguimos a missão do Senhor. Aqueles que assumiram o sacerdócio ministerial ainda seguem no Cristo perdoando os pecados. Depois, o Senhor os envia para curar os enfermos. E ainda hoje, a igreja cura, por meio dos sacramentos, a unção dos enfermos e a confissão que cura a alma. Depois, o Senhor nos envia também para expulsar os demônios. E ainda hoje a igreja assim o faz, pelo seu ministério de libertação e por meio dos exorcistas. E depois, o Senhor nos envia para testemunhar e anunciar a boa nova. E aqui todos nós precisamos fazer. Se eu perguntasse hoje a vocês, quem é Jesus? Qual seria a resposta? Uma resposta ensaiadinha que a gente aprendeu na catequese? Pode ser. Mas a resposta ideal, ela é pessoal. Quando a gente pergunta, quem é Jesus para você? Você precisa dizer, Jesus é aquele que me encontrou. No dia tal, no ano tal, eu estava fazendo isso e Ele me chamou. Jesus é meu amigo. Jesus é aquele que se coloca em nosso meio, Ele entra aonde está a igreja, porque nós estamos reunidos no nome dEle. Então vejam, é preciso entender isso. Jesus estará sempre presente no nosso meio, e hoje aqui representado pelo Círio, que nos ilumina e nos aquece. Essa é a presença do ressuscitado. Mas se a gente for um pouquinho mais à frente, o padre termina já, sei que já falei um bocado. Nós ouvimos no Evangelho, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, novamente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. E diante disso, o que é que Tomé responde? Meu Senhor e meu Deus. Mas veja, o que é que o padre precisa salientar aqui? Quando Jesus chega, 8 dias depois, ele não pergunta, Tomé, onde é que tu estava? O que é que você estava fazendo? O que foi que Tomé disse quando soube que eu estava aqui? Jesus não pergunta. Ele vai diretamente a ele e responde aquilo que Tomé tinha dito antes. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. E hoje, quando diante dessa liturgia, muitas vezes a gente não entende Tomé. Porque muitas vezes a gente vai dizer, Tomé é um homem de pouca fé. Tomé é isso, Tomé é aquilo outro. Não, Tomé aqui representa a igreja e representa todos nós. Porque muitas vezes nós também duvidamos. Muitas vezes a nossa fé se abala. Mas uma coisa é muito bela, Tomé sempre foi muito espontâneo. Todas as vezes que o Evangelho cita Tomé, ele está questionando Jesus. E não é um questionamento para afrontar, é um questionamento para entender, porque nós só amamos aquilo que nós entendemos, o que nós conhecemos. Então Tomé está dizendo, sim, eu preciso ver, eu preciso tocar para acreditar que o meu Senhor está de volta. Mas uma coisa muito interessante, os discípulos estavam reunidos por medo. Tomé não estava com eles. Porque dentre os discípulos, Tomé é um dos mais corajosos. É aquele que não tem medo de expressar para Jesus aquilo que sente. É aquele que verdadeiramente assumiu o que é dele. Não tem medo de ser homem, não tem medo de ser frágil, não tem medo de questionar. Mas vejam, diante da presença do Senhor, Tomé prontamente
faz uma bela profissão de fé. Reconhece Jesus como Senhor e como Deus. Aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, é onde nós precisamos chegar. Neste belo domingo da misericórdia. Nós já temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Deus. É preciso se questionar. Porque muitas vezes nós vemos Jesus como aquele que nos dá coisas. Eu estou sofrendo, eu corro para pedir. Eu estou passando por uma dificuldade, eu corro para pedir. Eu vou e só quero que Jesus me dê as coisas. Não, queridos irmãos, queridas irmãs. O sangue e a água que jorrou do coração de Jesus não foi para nos dar coisas, foi para nos dar a vida. Porque a água é o batismo que nos lava e nos insere nele, no corpo, dentro do coração dele. E a Eucaristia é o sangue, é a vida que nos alimenta. Então peçamos hoje ao Senhor a graça de sentirmos verdadeiramente a sua paz, a sua alegria, mas sobretudo a graça de amarmos Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.